Queridos irmãos e irmãs, nós viemos fazendo o caminho da Páscoa. Recebemos a boa notícia da ressurreição do Senhor na noite da vigília pascal. Aprofundamos a nossa participação nesta ressurreição na manhã da Páscoa. Depois aprendemos que o Senhor ressuscitado continua presente na sua comunidade, na remissão dos pecados, na partilha do pão. Depois aprendemos que o Senhor continua presente na sua comunidade quando ela se reúne ao redor da palavra. Por fim, aprendemos que o Senhor está no meio de nós por meio dos seus pastores e das pastorais que atualizam o projeto que ele recebeu do Pai no meio das nossas comunidades e da nossa sociedade. Até o quarto domingo da Páscoa, nós viemos aprofundando a boa notícia da ressurreição e a boa notícia de que o ressuscitado permanece no meio de nós. Nesta semana, entrando já no quinto domingo da Páscoa, o tom da liturgia da palavra muda, pois agora nós não estamos mais aprofundando a presença do ressuscitado entre nós, mas já voltamos o nosso olhar para a vida eterna que a ressurreição inaugurou para nós. Jesus, morto na cruz, sepultado, ressuscitou e nós ressuscitamos com ele, e ressuscitado ele está no meio de nós, na Eucaristia, no perdão dos pecados, na escuta da palavra, nos pastores e nas pastorais, mas ele não continua no meio de nós para que a nossa vida termine aqui. A sua ressurreição é a inauguração da vida. Ou seja, há uma vida para além desta vida. E é para conduzir-nos a esta vida nova que ele ressuscitou e está no meio de nós. Por isso, hoje, a liturgia da palavra nos abre um novo horizonte. Um horizonte que vai nos conduzir à solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor, nesta semana, começou a despedir-se de nós. Começou a despedir-se dos seus discípulos, porque ele está prestes a dar por encerrada a sua missão nesta terra. E olha que esta missão foi prolongada. Esta missão não terminou com a sua morte, mas com a sua ressurreição ela ainda foi prolongada por mais 40 dias que o Senhor permaneceu com seus discípulos para dar-lhes a convicção de que ele não era um fantasma, mas era o ressuscitado. E sendo o ressuscitado, estava inaugurada para nós a vida eterna. Por isso o Evangelho de hoje nos faz voltar de novo o olhar para os céus, onde na casa do Pai há muitas moradas. Ou seja, Deus nos está esperando de volta para a sua casa. Deus tem a sua casa pronta. Deus tem os seus quartos arrumados. Deus tem a sua casa à nossa espera. Mas Jesus foi o nosso precursor. Ele foi à nossa frente. Ele vai à nossa frente. Ele nos primeireou, diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Ele sempre toma o primeiro lugar. Por quê? Porque ele é o caminho. Nós só chegaremos à plenitude da vida, nós só chegaremos àquilo que chamamos o céu, nós só gozaremos destas moradas que Deus desde toda a eternidade preparou para nós e que Jesus foi à nossa frente para preparar-nos o lugar,
se nós seguirmos fielmente as suas pegadas. Não há outro caminho, ele é o caminho. E diz o poeta que o caminho se faz caminhando. Ninguém faz o caminho parado. O caminho se faz à medida que nós caminhamos. E Jesus é precisamente este caminho dinâmico. Jesus não é um caminho onde nós entramos e dizemos, agora já estou na estrada, posso sentar aqui e ficar. Não. Quem se senta, ainda que se sente no meio da estrada, nunca vai chegar aonde esse caminho conduz. O caminho se faz caminhando na fidelidade às pegadas de Jesus, porque ele veio de junto do Pai e então nos faz retornar às moradas eternas pelo seu caminhar. Então, nós precisamos estar sempre de novo olhando para o caminho de Jesus, olhando para o seu modo de caminhar, olhando para as opções, as escolhas, as preferências que Jesus fez na sua vida, para colocarmos exatamente aí os nossos pés, os nossos corações, as nossas opções, as nossas escolhas, as nossas preferências. Para que nós cheguemos às moradas eternas, onde Jesus já chegou de volta, porque foi de lá que ele veio ao fazer-se carne, por isso ele conhece o caminho. Para que nós cheguemos a estas moradas, nós precisamos caminhar fielmente no caminho de Jesus. Ele é o caminho porque ele e o Pai são um. Ele não se desviou do projeto do Pai como nós nos desviamos pelo pecado original. Não tivéssemos nós nos deixado desconfigurar pelo pecado original, nós não teríamos a dúvida de Tomé, qual é o caminho? Nós nem sabemos para onde o Senhor vai. Como é que podemos saber o caminho? Não sabemos por quê? Porque fomos desconfigurados pelo pecado. Não tivesse o pecado desconfigurado a nossa formatação original, nós saberíamos exatamente para onde Jesus estava indo e qual era o caminho. Mas o Pai precisou enviar-nos Jesus, o ser humano perfeito, o ser humano que o pecado não desconfigurou porque nele não tocou. E assim, enviando-nos o Filho amado, o Filho perfeito, Deus Pai nos deu de novo a chance de acessarmos as moradas eternas, de acessarmos aquela nossa primeira vocação, que é a de conviver, a de viver com Deus, de estar sempre ao seu lado, de passear com Ele no jardim, como faziam nossos primeiros pais. Mas hoje, distantes de Deus, distantes das moradas eternas, distantes dos céus, nós só podemos encaminhar-nos para lá, seguindo os caminhos de Jesus, repetindo os seus passos, colocando os nossos pés aonde Jesus deixou as suas pegadas na humanidade. Por isso precisamos fazer o caminho dele, o caminho da entrega, o caminho da oblação, o caminho da oferta, o caminho que nós viemos aprendendo ao longo de todo o caminhar com Jesus do ano litúrgico, mas especialmente neste tempo pascal. É preciso pôr os pés onde Jesus deixou as suas pegadas, porque só Ele é o caminho, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Mas tenhamos consciência que seguir Jesus não é sentar na sua estrada. Seguir Jesus não é colocar uma camiseta bonita do nosso movimento de igreja.
Seguir Jesus é repetir os seus passos, é fazer o que ele fez, é entregar-se como ele se entregou até a cruz, se preciso for. É escolher como nossos preferidos aqueles que ele escolheu como seus preferidos. Os pobres, os doentes, os excluídos da sociedade, os marginalizados por causa dos seus pecados e assim por diante. Nós somos chamados a ser outros Cristos, a repetir a entrega do Cristo, a vida do Cristo, para que assim, repetindo o seu caminho, nós façamos o seu caminho. Caminhemos com ele, caminhemos nas suas pegadas, pois só assim nós chegaremos ao Pai. Nós celebramos hoje o Dia das Mães, e as mães são alguém a quem Deus deu a graça de amar com o seu próprio amor. As mães, pela sua própria maternidade, quando bem vivida, quando assumida com radicalidade, são pessoas que amam como Jesus ama. As mães têm este dom de tornar a entrega quase natural. As mães que assumem a maternidade entregam-se pelos seus filhos. Mas isso não é só um dom dado às mães para com os seus filhos. Todos nós somos chamados a encarnar na nossa vida este amor materno de Deus, entregando-nos uns pelos outros, dando-nos sem reservas, sendo cuidadores e promotores da vida, não apenas dos filhos, mas de todos os irmãos e irmãs. Nós, por isso, hoje louvamos a Deus pelas mães, que são testemunhos desta pegada que Jesus deixou entre nós e que elas trilham com tanta maestria. Aprendamos com elas, aprendamos com Jesus e repitamos na nossa vida os seus mesmos passos, porque ele foi antes de nós preparar-nos as moradas eternas. Nossa vocação é a eternidade. É para lá que nós estamos caminhando. Não nos deixemos desviar do caminho.